o menino da Vila, o menino do Vila Belmiro, vai voltar pro Santos, acordo fechado, Neymar volta para casa. Vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia. Porque o Neymar, gente, nós temos que esquecer, se ele tiver em condições no ano que vem, ótimo, mas hoje é muito preocupante, a situação é muito delicada. Falou agora, xingou 3 jornalistas, é ex-jogador, não joga bola. E vagabundo tá lá, será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta? Porra, impossível, velho. O que o Neymar tem como decisão difícil pra caramba agora? É o seguinte, ele pode parar agora, fazer essa cirurgia e voltar a jogar só em fevereiro. Compensação, se o Santos for rebaixado, embora ele não tenha participado da maior parte do campeonato, claro que vai cair nas costas dele, porque ele é o principal nome do Santos. O Neymar salvou o Santos. O Neymar salvou o Santos do rebaixamento de 2025. Queria dizer pra vocês que nós vamos fazer o impossível pra trazer a Copa pro Brasil, tá? Neymar Júnior, como sempre, o grande assunto da mídia esportiva, em campo ou fora de campo, se vai ou não estar na Copa do Mundo. Falar do Neymar se tornou algo do dia a dia. Em 2025, o Ney volta ao futebol brasileiro e vive altos e baixos. Lesões, uma seguida da outra. A incerteza da Copa com a chegada do Ancelotti. O possível rebaixamento do Santos que no final ele acaba salvando. Fato é que por mais uma vez na sua carreira, Neymar não passou da meta dos 30 jogos. Nos 28 que jogou foram 11 gols e 4 assistências. E o seu futuro para 2026 ainda é bem incerto. Mas e se a gente invocasse o poder da retrospectiva? Você se lembra de tudo, de cada um dos jogos e todas as polêmicas que o Neymar se envolveu esse ano? Fique agora com a temporada de 2025 do Neymar Júnior. E olha, teve de tudo, chegada no Santos, convocação e depois corte na seleção, sofreu uma goleada pro Vasco, o rebaixamento que ele salvou no final, foi um ano intenso. E apesar do vídeo já ser longo e eu ter que falar do ano de 2025 inteiro, pra gente começar eu tenho que passar do ponto de partida que é 2024. Porque é importante lembrar que o Ney já vem de algumas temporadas com lesão. E a mais recente naquele momento teria sido também a mais grave. O ligamento do joelho rompido em que ele até volta a jogar pelo Al Hilal, mas já no segundo jogo sofre outra lesão. E pra ele voltar a jogar mesmo, seria só em 2025. Até aí, tudo bem, pelo que diz a medicina era esperado as lesões depois da volta. Mas com a lesão e com o contratinho que ele tinha no Al Hilal, as coisas começaram a ficar meio inviáveis. Porque vamos combinar, né? 200 milhões por temporada pro cara simplesmente não ter jogado, e agora restando 6 meses ele ia só se recuperar pra depois ir embora. Isso ainda com o próprio treinador dele dizendo que ele não acompanhava o time fisicamente nos treinamentos. Pois é. Tá, com isso ele consegue a rescisão e vai acertar com o Santos, mas antes disso tem também uma polêmica fora do campo numa entrevista. Que seria para Romário TV. O jogador disse ao Romário em uma dinâmica que jogaria no lugar do Rivaldo. Olha, isso aqui foi uma grande loucura, porque realmente o Neymar não falou nada demais. Se tornou algo muito maior e o Rivaldo decidiu por responder ele. Vamos voltar para a transferência dele pro Santos, que é mais legal de falar. Inclusive, nessa mesma entrevista ele até falou sobre Santos e sobre Flamengo, sobre um ser razão e outro ser emoção. Enfim, eu não sei se o Flamengo chegou a oferecer alguma coisa para ele, mas ele decidiu a emoção. Foi aí que no dia 30 de janeiro desse ano, Neymar Júnior anunciou em seu Instagram a volta à Vila Belmiro, num vídeo muito emocionante que se estendeu para sua apresentação no dia 31. A mensagem que se passava para a torcida era que o Santos retornava, o príncipe retornava. O que se esperava era um masterclass de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. Ia ser um sprint de um ano até lá, e em um dia chuvoso e emocionante ele estaria de volta. Só que mesmo assim, como a passagem dele no Al Hilal termina esse ano, vamos falar dos números, porque foi sem dúvidas a pior transferência da história do futebol. Porque ele não jogou. Na Arábia foram 7 jogos, 1 gol e 3 assistências. Ele se machucou, ganhou muito dinheiro e aparentemente o clube o liberou numa boa. O que foi bem estranho, mas fato é que ele conseguiu sair da Arábia Saudita e chegou no futebol brasileiro. E aproveitando que eu tô falando disso, a gente sempre fala muito do Neymar, mas vamos dar uma olhada pro Santos também nesse momento. Até porque a vinda dele tinha uma simbologia muito grande de um time que vinha de sofrimento. Saiu da Série B e 2025 foi novamente um ano bem tenso pro clube. Eu não vou ficar citando aqui porque não é sobre o Santos, mas teve troca de treinadores e com certeza vocês vão perceber que o ano foi novamente bem ruim. E tem a parte da crise também, até porque desde a chegada do Neymar tem notícia de Neymar pai pintando muro, fazendo reforma, o que já prova que esse gigante do futebol brasileiro, o time do Pelé, tava num descuido muito grande. E é muito triste ver o Santos desse jeito, tanto que a chegada do Neymar significava muito mais que a volta de um ídolo, era talvez a reestruturação de um clube gigante. Outra coisa interessante é que o contrato dele inicialmente seria só por 6 meses. Talvez pensando numa possível volta pra Europa ou pra ver qual seria o nível do Neymar.
voltando a jogar aqui e um salário que era bem acima do padrão que o clube podia oferecer. Ou sei lá, ele ia ver como ia ser jogar com o Tassiano, com o Guilherme, se ia ter reforço ou não, enfim. Dependendo, ele poderia cogitar outra coisa, mas eu já tô há muito tempo fazendo esse prólogo, vamos logo falar dos jogos. Pra dividir melhor, vamos começar tratando só do Campeonato Paulista, em que o Neymar estreia até rápido, no dia 5 de fevereiro, data também que marcava seu aniversário de 33 anos. Apesar de depois dele ter entrado, o Santos ter sofrido empate, por estar tanto tempo parado entrando no segundo tempo, a estreia foi legal. Teve quem achou que ele já estava fisicamente apto e que o Jorge Jesus estava errado. Aí começa algumas incongruências, né? Porque colocar um jogador que acabou de chegar no futebol brasileiro e voltando de lesão para ser titular contra o Novo Horizontino no calor, isso aconteceu. Segundo jogo dele, um pouco mais apagado, mas já jogando 75 minutos no empate de 0 a 0. E o terceiro seria o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Deu alguns dribles, um chapéu ali e um elástico, mas estava claro que fisicamente estava abaixo. E aquele dia quem brilhou não foi o Ney, e sim o Yuri Alberto. E o Guilherme acabou diminuindo depois da saída do camisa 10, num placar que terminou em 2 a 1. E eu não vou ser hipócrita, tá? Tava muito legal de ver o Neymar jogando todo o jogo e muitos minutos, mas olhando hoje, isso pareceu um movimento meio arriscado e que não fez nenhum sentido. Pareceu, e acho que era o caso, é que o Neymar já queria estar na primeira convocação do ano do Dorival, contra a Argentina e contra a Colômbia. E ele conseguiu, mas não exatamente. Voltando para os jogos, contra o Água Santa ele joga 85 minutos, faz seu primeiro gol de pênalti e ainda uma assistência. Vence também o Noroeste na sua quinta partida por 3 a 0. E contra a Inter de Limeira, o grande jogo nesse início do ano do Neymar. Vale lembrar que antes dele chegar, o Santos tinha algumas dificuldades, e depois que ele chegou só foi uma derrota, então a melhora era significante, isso é fato. Voltando a Limeira, aquele dia o Neymar colocou mais pra cima ainda a esperança da volta do Santos e dele. Foi a primeira vez que ele jogou 90 minutos e já inicia cedo com uma assistência pro Tiquinho. E com a torcida adversária xingando ele, faz simplesmente um gol olímpico, encerrando o jogo ainda com mais uma assistência em uma outra bola parada. E aqui foi só gol de bola parada, sim, mas era um cara que tava voltando a jogar e em 6 jogos já participou de muitos gols e foi muito bem. Havia quem dizia sobre um fantasma do Barcelona e ele já contabilizava 5 participações em gols. 432 minutos jogados de 540 possíveis. Não sei se foi o certo, mas também não era qualquer coisa. Talvez mais do que deveria, mas o Santos chega pras quartas com o Neymar e com uma esperança muito grande de que poderia ir longe no Paulista. E foi daquele jeito na Vila, com o Neymar fazendo mais um gol, de novo de bola parada, e depois do 2 a 0 contra o Red Bull Bragantino, o time estaria classificado. O Príncipe, porém, sai com um pequeno desconforto, mas como ele mesmo disse na entrevista, não era nada demais. Os próximos dias tinham muita coisa pra acontecer. Então, recapitulando, até agora tava ótimo, né? Chegou, teve 2 empates depois da derrota contra o Corinthians, mas depois disso conseguiu 4 vitórias e o time tava indo muito bem. E o jogo contra o Red Bull foi no dia 2 de março, enquanto a convocação do Dorival seria dia 6. E em só um mês jogando no Brasil, ele já foi chamado. O país se preparava para sua volta. Chegava o momento da caminhada final, a volta do Neymar com a camisa da seleção brasileira até a Copa de 2026. Mas se ele jogou dia 2 e foi convocado no dia 6, essa semana em março também tem outra coisa, o Carnaval. E é óbvio que ele marcou a sua presença. E tava tudo bem, afinal ele tava voando e tinha um tempo bom até o jogo do Corinthians dia 9. Nesse meio tempo, o pior acabou sendo que ele provocou o Corinthians algumas vezes, o que fez o jogo ficar muito maior. É complicado. Acontece que o desconforto era na verdade uma lesão e pouco tempo antes da final a imprensa já falava, o Neymar não ia jogar. E foi um balde de água fria gigantesco, era o principal jogo, a prova de fogo contra o time que ele tinha perdido na terceira partida, mas que agora mais recuperado tinha tudo pra tentar um resultado melhor. Ele até foi pro banco pra, sei lá, tentar fazer um jogo mental, mas a realidade é que ele não tinha condição de jogo. Não entrou e o Corinthians venceu o Santos, de forma merecida. Ficou muito feio pro Neymar. Seu primeiro mês no Brasil, que até aqui parecia perfeito, virou um pesadelo. Mal ele sabia que as coisas poderiam ainda piorar. Olha, eu não quero passar muito pelo extracampo desse jeito, mas tiveram algumas coisas que rolaram nesse meio tempo. Por exemplo, a suposta traição do Neymar e o assunto dele voltou a não ser página esportiva e sim do Léo Dias. Mas vamos voltar, porque eu nem quero falar disso, não tem nada a ver com futebol e não deveria nem ser pauta. Vamos continuar. Falando de dentro de campo, dá pra considerar a Kings League? Porque eu tenho que falar disso também, infelizmente. Ou melhor, vamos pro Brasileirão, porque os dois começam meio que juntos. O Brasileiro teve seu início nos últimos dias de março, e o Neymar não estava presente. Mas peraí, era um incômodo. Levar um mês? Estranho. A verdade verdadeira é que o Neymar estava machucado e ficaria mais de um mês fora no total. Apareceu para ver a fúria na Kings League no dia 29 de março. E eu preciso citar isso porque no dia 30 o Santos estreia no Brasileirão contra o Vasco fora de casa. E teve quem acreditou que o ano do Santos seria brigar lá em cima. Primeiro gol do título brasileiro de 2025. Que gol lindo! O time do Neymar tá de volta!
Resultado final 2 a 1 pro time carioca. No dia seguinte, 31 de março, Neymar de novo na Kings. E também no dia 7 pra terceira rodada. Só que no meio do caminho teve Santos e Bahia no dia 6. Entenda, Kings League ou não, não importa. Se ele vai ou não, isso é decisão dele. Agora, o que isso gera quando ele tá machucado, esse é o problema. Porque o Neymar, falando de brasileiro, ficou fora também da rodada 2. Foi fazer a preleção do jogo contra o Bahia e foi embora antes do apito inicial, por questões de logística, o que pegou bem mal. Aí viralizou essa imagem absurda dele com a roupa do Batman no vestiário do Santos, o que foi extremamente criticado pelo craque Neto em seu programa, e o Neymar foi no Instagram pra mostrar toda a sua coleção do Batman. Um momento inacreditável que eu não podia não trazer aqui. Só que beleza, graças a Deus ele volta de lesão e jogaria a terceira rodada contra o Fluminense. Ele poderia começar a sua nova recuperação de mais uma lesão. Ele entra no segundo tempo no Maracanã, mas em um jogo pouco produtivo também do Santos, até porque o time era muito abaixo dele. Não foi possível vencer aquela partida e o Fluminense ganhou nos últimos minutos. E tudo encerrou com ele sendo zoado ainda por cima pelo Samuel Xavier. No jogo seguinte, a primeira vitória do Santos no campeonato, e com ele em campo mesmo sem sua participação, o time fez 2 gols, mas mais uma vez, uma lesão tira ele de combate. Depois do segundo gol já dá pra ver o Ney chorando, uma cena triste, porque mais uma vez ele estaria precisando passar um tempo fora dos gramados, e a verdade é que com ele já seria difícil, e sem ele, o Santos sofre. Mesmo não estando nem perto do 100%, só dele estar em campo já era diferente, até porque nas estatísticas, ele sempre era o mais acionado. Sem ele, o time viveu uma fase horrível. Dia 18 de abril, mais uma vez uma derrota para o Corinthians, enquanto o Neymar tava no título da Fúria, da Kings League. De novo, não vejo o problema dele estar lá, tá? Só tô citando porque pegou mal pra muita gente. Inclusive, nesse meio tempo ainda teve Copa do Brasil, e o jogo da volta seria justamente a volta do Neymar. Eu acho que eu já deixei claro que o time do Santos é ruim, né? Mas se for pra deixar ainda mais transparente, é só eu falar desse novo retorno do Neymar. A sua volta aconteceria só no dia 22 de maio para poucos jogos antes do Mundial e em rodada de Copa do Brasil, em que depois de empatar em casa contra o CRB, fora seria um inferno pro Santos buscar a vitória, até a entrada do Neymar para os 25 minutos finais. E a diferença era tamanha que praticamente nos 2 primeiros toques na bola ele já cria 2 chances absurdas que os seus companheiros perdem. E a queda vem nos pênaltis. Agora só restava o Brasileirão, onde a zona do rebaixamento já era realidade. Toda aquela expectativa de uma possível boa colocação ou título com Neymar seria substituída por um desastre ainda maior. Porque vamos lá, lembra que eu falei que o contrato dele só ia até o meio do ano? Então ele já tava no final. Ele ainda joga mais um jogo e o Santos vence o Vitória na 10ª rodada. Ah, e como o Santos não tinha tanto calendário e o Neymar era parceiro da Red Bull, teve um amistoso contra o RB Leipzig no dia 28 de maio e também uma declaração do Neymar pai. O pai do Neymar explicou melhor o que a sua vinda para o Santos seria sobre. O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos, para ele se recuperar. Se o Neymar conseguisse jogar, amém. Isso tudo ficou ainda pior porque no último jogo antes da parada para o Super Mundial, contra o Botafogo, o Santos estava criando chances, tendo oportunidades, e isso passava principalmente pelo camisa 10, que já tinha sido amarelado por uma outra falta. Só que no minuto 76, ele me inventa de fazer um gol de mão. Aí é óbvio, né? Ele foi expulso, o Botafogo venceu a partida. O Santos se afunda ainda mais e toda a novela se o Neymar ia ficar ou não se intensifica. Até aqui teriam sido 5 meses com apenas 12 jogos e participações em gols só no Paulista, até porque no Brasileiro em grande parte ele estava fora. E o Peixe, que já estava fora da Copa do Brasil, amargava uma 18ª posição no Brasileiro, e as notícias sobre o Neymar parecia ser um descaso muito grande com o clube. Ele teria sido oferecido para todos os times do Mundial e nesse meio tempo o próprio disse que quase foi pro Fluminense, mas no fim acabou que ele renovaria com o Santos até o fim do ano, para ajudar o clube a sair daquela situação. E a partir daqui ainda vai ter uma montanha russa de coisas que eu vou falar de tudo. Mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse vídeo me deu muito trabalho pra tentar encontrar tudo que o Ney se envolveu. Mas se eu esqueci de algo, por favor, deixa aqui nos comentários. Ainda tenho mais um vídeo pra sair esse ano e eu espero que essas retrospectivas estejam indo bem e vocês estejam gostando. Mas vamos voltar pro Neymar. Tô situando que a volta do brasileiro aconteceu mais ou menos ali entre a 2ª e 3ª semana de julho. Então teve bastante tempo pro Neymar recuperar. Antes disso, voltando ainda pra maio, teve o Ancelotti fazendo sua primeira lista, e a partir daqui foi pergunta atrás de pergunta sobre a condição do camisa 10, uma parada até maior do que deveria. Enfim, deixa eu parar de te confundir e vamos voltar pro Santos, pro jogo que foi a grande luz nesse caos, num jogo dificílimo contra um time que seria o campeão. Foi num gol dele que a vitória do Peixe veio. A volta do craque vinha junto com a esperança do clube, e acreditar no Neymar voltou a ser possível, pra quem ainda queria acreditar. Só que é complicado também, porque a CBF colocou os 19 melhores clubes pra jogar com o Santos logo de cara. Isso deixou muito difícil, ainda mais se você pensar que depois do Flamengo ia pegar logo o Mirassol no Maião, onde até o PSG não ganha. Mesmo com o Neymar aos 90 minutos, o Super Miras meteu um 3-0 fora o show, enquanto na rodada 16 contra o Internacional, mais uma polêmica. O Ney até quase fez um gol que ele acreditou que foi, mas o que virou notícia não foi nem isso.
isso e nem a derrota, e sim o que aconteceu depois. Neymar discutiu feio com o torcedor, e a realidade é que durante o ano inteiro, por muitas vezes a gente pôde ver ele mais pilhado do que deveria. E mais uma vez, o debate saiu de dentro de campo e voltou para ser o seu comportamento. Na rodada seguinte, um Sport fora que quase foi um momento desesperador, mas o Santos conseguiu um empate no final. Até aqui tava bem tenso e dá para perceber, mas logo depois veio um alívio. No jogo seguinte, inclusive, a comissão do Ancelotti estaria na partida que seria no Morumbi. Contra o Juventude era a grande chance do Neymar mostrar alguma coisa. E ele mostrou, tá? Foram 2 gols dele, vitória por 3-1 e como ele mesmo disse: Não preciso provar nada pra ninguém. Eu continuo fazendo o meu futebol, todo mundo sabe do potencial que eu tenho. E é isso. E olha, é interessante falar que desde o jogo contra o Flamengo, ele mentou uma sequência boa de jogos jogando os 90 minutos, e isso era muito bom. Contra o Cruzeiro na rodada seguinte, que no caso seria a última partida do primeiro turno, o Neymar não fez uma grande partida, mas o Santos venceu. E ele deu seu show num driblaço pra cima do Fabrício Bruno, que ele é craque, ninguém tem dúvida. Só que aí vem o Vasco, e as coisas simplesmente aconteceram. Vou dizer primeiro que o Neymar tomaria um amarelo e ficaria fora do próximo jogo contra o Bahia. E segundo, que o Vasco meteu um 6-0 no Santos. Um jogo extremamente humilhante que o Neymar sai chorando. E vamos analisar o cenário. O cara quer chegar na Copa tava se vendo no pior time da carreira, não conseguindo ser o mesmo de antes e tomando de 6 pro Brasil inteiro ver. Sua situação era bem complicada, tanto que ele fica fora da lista de agosto do Ancelotti, com pra piorar ele jogando só mais 2 jogos, contra Fluminense e Galo em setembro. E o jogo contra o Galo que foi no sintético, uma coisa que eu tenho que falar, porque foi algo que ele se reclamou muito durante o ano. Dessa vez ele jogou, mas contra o Palmeiras algumas rodadas depois, não. E após essa partida, alguns dias depois, outra lesão diagnosticada. O Neymar ficaria mais tempo fora. Seriam mais 7 jogos sem ele, e o Santos nesse tempo só 2 vitórias. Assim, a tabela ficava bem complicada de novo. Imagina como fica a cabeça desse cara, porque ele perderia mais muitos jogos por essa lesão e perderia qualquer chance de ir pra alguma lista do Ancelotti até o fim da temporada, até porque tinha muito pouco tempo pra mostrar alguma coisa. Porque se fosse Dorival, ou até o Diniz, ou qualquer técnico brasileiro, ele com muito pouco iria. Mas com o Ancelotti já ficou provado que não vai ser tão simples não. E até por questão técnica, tá? Tanto que ele e o próprio Ancelotti já chegaram a dizer que isso foi um dos motivos dele não ser convocado. E realmente, ele não tinha atingido um nível satisfatório do que ele era, ou pelo menos o que ele poderia ser. Óbvio que quando ele estava em campo, o Santos ia muito melhor, mas do que se espera, ainda não estava tão próximo assim. Ele só voltaria no dia 1 de novembro contra o Fortaleza, onde até dá certa dinâmica em pouco tempo, mas o empate persiste. Contra o Palmeiras, ele não vai por questões de sintético. E de novo, contra o Flamengo, o assunto Neymar entrou em pauta. Eu tô até cansado de falar dessas coisas, né? Mas vamos lá. E dessa vez algumas críticas foram justas, porque deu pra ver o Neymar completamente descontrolado. Um capitão que critica muito mais do que apoia seus companheiros. Chegou aí buscar a bola até no tiro de meta e saiu do campo contrariado. Sendo que o Santos, depois que ele saiu, fez 2 gols na derrota de 3-2. Sendo sincero, não foi porque o time melhorou sem ele, tá? Foi gols que aconteceram mais no acaso mesmo. E talvez esse seja o ponto mais baixo de muitos que o Neymar teve no ano. Até porque muita gente que acreditava nele, aqui já tinha certeza. O Neymar acabou. Foi realmente muito descontrolado nesse jogo. Eu até acho que ainda seria desproporcional dizer que ele estava tão mal assim, até porque era o segundo jogo dele após outra lesão. Mas realmente, a atitude, o comportamento dele e o que ele fez nesse dia foi patético. Parece que eu só falei bem dele na época do Paulista e depois foi só porrada. Mas calma, as coisas ainda melhoram um pouco. Não 100%, mas melhora. Depois do jogo do Flamengo, o próprio Neymar disse que buscou ajuda porque aquilo ficou insustentável. E com a participação dele, uma vitória muito importante sobre o Palmeiras na Vila, que seria algo primordial na briga contra o rebaixamento. Contra o Mirassol ele já faz um belo gol e até um bom jogo. Mas por uma ironia do destino, ele faz o seu primeiro pênalti na carreira. E o empate veio meio que por culpa dele. A situação na tabela ficava complicada. O Santos poderia ser rebaixado. E vamos dar uma pausa para analisar esse cenário, porque tava bem difícil mesmo. Restavam 4 rodadas contra Internacional, Juventude, Sport e Cruzeiro. E na tabela, o Santos estava apenas a 2 pontos da zona. Ainda dependia só de si, mas precisava ganhar. E no jogo contra o Inter, o Neymar não foi nem relacionado. E o Santos empatou num jogo meio inexplicável. Sobre o Ney, ele tinha sentido contra o Mirassol e precisaria fazer uma cirurgia em algum momento, e assim mais um drama começou. Jogar e arriscar por uma lesão mais grave, ou fazer a cirurgia naquela hora, mas correu o risco de ver seu time rebaixado. A grande cara daquele rebaixamento seria dele, até porque era o jogador mais caro. O que será que ele ia decidir? Bom, a decisão do Neymar foi jogar. E foi até uma questão midiática, porque todo mundo noticia primeiro que ele tava fora e depois que ele ia jogar no sacrifício. E isso viralizou no mundo inteiro. E sendo justo, uma partida contra o Sport era tudo o que ele precisava. Era o pior time do campeonato, mas mesmo assim ele tava no sacrifício e na hora que precisou dele, ele apareceu. Venceu o jogo, fez um gol e deu uma assistência. O Santos estava começando a se tranquilizar no campeonato.
Alfredo Jaconi. Muitos poderiam ter apostado que o Santos perdendo pontos ali poderia colocar ele de novo mais uma vez na ameaça de cair. Até uma possibilidade de mala branca pro Juventude, mas o Neymar não pensava nisso. De novo, quando precisou do craque, ele apareceu, um hat-trick para praticamente garantir o Santos. E na última rodada, só se tivesse uma super combinação de resultados pro Santos cair. Acabou que na rodada final, o Santos venceu o Cruzeiro por 3-0 com o Tassigol, dessa vez tendo sim sua importância e sendo oportunista. E no fim da história, o sacrifício do Neymar deu certo. Pro mundo, a imagem do garoto que mesmo nessa situação, por amor ao clube, decidiu jogar e conseguiu salvá-lo foi o que ficou. E agora, provavelmente, muito em breve, ele fará essa cirurgia para corrigir esse problema no menisco. Só que ele fará isso tranquilo, porque ele conseguiu salvar o Santos. Agora, tentando analisar o ano do Neymar nos números, dá pra gente ter o copo meio cheio e também o copo meio vazio. Se for olhar do lado positivo, a gente sabe que o Neymar não conseguiu nunca ter a sequência que gostaria. Mas como a gente viu no final do Brasileiro e até no jogo importante da CDB, quando ele precisava aparecer, ele apareceu e fez gols decisivos. Também dá pra ir pra alguns outros dados, como o de apenas 10 jogadores que tiveram pelo menos 50 chances criadas e 50 finalizações no Brasileirão 2025. E somente um desses caras fez isso tendo menos de 2.000 minutos em campo. Justamente o Neymar, que finalizou e criou 106 chances em 1.531 minutos. O que mostra, querendo ou não, que mesmo sem jogar num bom time, tendo dificuldades em campo e físicas, ele ainda é um diferencial. E pra seleção, isso pode ser útil. Mas tá, eu fui muito positivo. Tem também o outro lado, que é que tirando o gol contra o Flamengo, ele só fez gols em times menores, sejam eles do Paulista ou das posições mais baixas do Brasileiro. E mais uma vez não conseguiu uma constância. E não dá pra confiar no Neymar fisicamente, e falta muito pouco agora, tendo só mais uma data FIFA para testá-lo. Pode ser que o Ancelotti decida por não levar, e assim é a grande missão dele acabar aqui. Dando a minha opinião, é aquela velha história, se ele estiver minimamente bem, eu acho que pode até levar pelo menos pro banco. Em um cenário que o Brasil estivesse bem, eu nem levaria ele e nem cogitaria, mas como a gente tem um time sem personalidade alguma, trazer ele pelo menos a gente pode ter alguma esperança. Agora sobre o futuro dele, o que se pode esperar da carreira e o que vai acontecer, a gente ainda não sabe no momento. No momento que eu tô gravando isso, nem se sabe se ele vai continuar no Santos. Eu acho mais provável, mas a gente tem a informação até de boatos de Flamengo, que surgiu mais recentemente, e até em outros momentos teve de Europa, ou MLS, então é bem incerto de qualquer forma. O que a gente espera é que se ele for ficar no Santos, ou o time pelo menos melhora, ou mesmo com o time ruim, ele consiga uma sequenciazinha, um pouco maior, e pensando em Copa, ele vai ter praticamente início de Brasileirão e Campeonato Paulista inteiro. Então seria ideal um peixe protagonista no Paulista e também bem e satisfatório no Brasileiro, até porque, como a gente viu nesse ano, o Neymar já não é mais nenhum garoto, ele precisa de jogadores para ajudar ele. É primordial também que ele não tenha mais lesões, o que eu até duvido um pouco que vai acontecer, mas ele merece uma The Last Dance, então vamos ver se ele chega na Copa. Eu não fiquei focando no extracampo aqui, mas o Neymar tá sempre envolvido em polêmicas. Com certeza o Neymar não cuidou tanto da carreira como outros caras e até por isso tá no Brasil com 33 anos, né? Mas em alguns casos o debate passa um pouco do futebol e eu não acho que isso deveria acontecer. Pelo menos é o que eu penso, eu gostaria muito que ele tivesse tido uma carreira melhor. Agora indo um pouco mais adiante, pensando em um futuro depois da Copa, eu já não sei o destino, porque pelo que se fala, o próximo contrato dele, se for com o Santos, vai ser novamente de 6 meses. Então depois do Mundial, com ele indo ou não, o próximo destino dele pode ser continuar no Brasil ou ir pra MLS ou até se aposentar mesmo. E olha, se for pra ganhar a Copa, ele pode fazer o que ele quiser que eu vou estar aqui pra aplaudir, mas eu não acho que isso vai acontecer, até porque a seleção tá muito mal e eu também não cravo que ele vai, não dá pra apostar em nada. E, enfim, pra ser uma retrospectiva justa sobre o Neymar, a gente tem que terminar com os números. Ao todo foram 28 jogos do Ney no futebol brasileiro esse ano. De novo, não conseguiu passar a barreira dos 30 jogos, o que vem acontecendo desde o PSG. No Brasileirão foram 20 partidas, enquanto no Paulista apenas 7, tendo ainda mais uma de Copa do Brasil, indo e voltando de pelo menos 3 lesões, isso sem contar os jogos que ele jogou machucado no fim do ano e que pode ter jogado em outros momentos. Ao todo foram 11 gols e 4 assistências, 6 cartões amarelos e 1 vermelho, o que mostram esse certo descontrole que ele teve em alguns momentos, e pouco mais de 2.000 minutos em campo nessa temporada, sendo sempre muito participativo e sempre tentando muito. Isso eu acho que ninguém pode negar. Dá pra afirmar também que essa foi uma temporada muito difícil mentalmente pro Neymar. Isso ficou transparente no campo algumas vezes, e ele seria a grande cara do fracasso desse Santos que vive em crise, até porque o salário dele também não é baixo. Mas no final a estrela apareceu, o craque decidiu, e ele encerra o ano até de forma esperançosa para 2026, até porque ele salvou o clube do coração e agora tem uma caminhada final, um semestre final rumo à Copa do Mundo do ano que vem. Será que ele vai conseguir? Ou melhor, você que tá aí, ainda acredita no Neymar na seleção? O futuro ainda é incerto e promete muitas coisas, porque se tratando de Neymar, tudo pode acontecer, sendo dentro de campo, jogando e mostrando seu futebol, ou fora dele, nas polêmicas, na Kings League ou até no Carnaval de novo. Mas pra você que não lembrava desse ano, essa foi a retrospectiva Neymar Júnior de 2025.